Abra a palavra de Deus, abra a Bíblia Sagrada, ou o seu tablet, o seu celular, onde você tem aí a Escritura. Abra no texto de Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 1 a 3. Eu quero, nesta manhã, tratar sobre o tema O Espírito paira sobre as águas. Deus põe em ordem o caos. Deus põe em ordem o caos. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, lemos assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus aplica em nossos corações a sua bendita palavra. O que é o caos? O caos é definido como uma grande confusão ou desordem. Algo que é retratado no que diz respeito à Terra neste primeiro momento, daqui a pouco nós vamos entender isto. Mas que tem muito a ver também com o momento em que vivemos. Como não falar em caos na área da saúde, por exemplo, que estamos vivendo? Como superar esta situação de grande confusão e desordem, como muitas vezes vemos? Decisões tomadas hoje, amanhã são revogadas e assim vai, trazendo-nos não apenas insegurança jurídica, trazendo-nos insegurança moral, espiritual, quantas vezes. E por que não dizer existencial? Augusto Cury, autor muito conhecido, ele escreveu assim: o ser humano se adapta a tudo, inclusive ao caos. O ser humano se adapta a tudo. E aí está a grande questão, ou uma das questões que me inquieta muito neste tempo. É que, por exemplo, nos adaptemos e nos acostumemos com o caos, com a morte. Nós temos visto que, às vezes, a morte das pessoas no meio dessa pandemia está sendo tratada apenas como número, mais um número. E não é isso. O caos muitas vezes vem também à nossa vida pessoal. Não apenas o caos exterior, mas muitas vezes existe em nós um caos interior. Aliás, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele escreveu uma certa ocasião falando sobre o caos dentro de si. O caos interior. Que, meus amados irmãos, quando o nosso mundo interior está em ordem, sim, nós podemos enfrentar o caos exterior com força, com esperança, com alegria até. Mas quando o nosso interior está vivendo a experiência do caos, aí a coisa fica ainda mais, vamos dizer assim, caótica. Na história de Davi, sobre o qual nos debruçamos durante vários meses, e estudamos, meditamos, lemos e nos aprofundamos sobre a história deste servo de Deus, de Davi, o rei Davi, rei de Israel. Há um momento na história dele, já no final da sua vida, depois de ele ter passado por situações difíceis e terríveis. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 22, que Davi escreveu um poema, escreveu um salmo, que está ali no capítulo 22 do livro de 2 Samuel. E a Bíblia começa no versículo 1 dizendo: e escreveu Davi estas palavras, ou dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico após o Senhor tê-lo livrado de todos os seus inimigos.
Eu já meditei sobre esse texto com vocês e mencionei que talvez o inimigo maior que Davi precisou enfrentar não foi Absalão, seu filho, não. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. E lembramos aqui da oração do Pai Nosso: livra-nos de nós mesmos. Pois bem, Davi, no final da sua vida, depois de toda essa experiência de enfrentar este inimigo interior e outros inimigos exteriores, principalmente Saul, o texto ressalta que um grande inimigo foi Saul. Davi escreve assim em 2 Samuel capítulo 22, versículo 29. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor alumiará as minhas trevas. Davi está falando da sua experiência com o caos interior e com o caos exterior, e como Deus o fortaleceu e o livrou desta experiência. O que fazer? À luz do texto que temos aqui, que é o texto que narra a primeira narrativa sobre a criação. A segunda começa no capítulo 2, no versículo 4. O que podemos aprender desse texto sobre como enfrentarmos ou como Deus resolveu o caos no qual estava a terra e como isso nos traz a lição para a nossa própria vida interior? O caos interior que talvez muitos que estão me ouvindo hoje estejam enfrentando. Como podemos resolver isto? Como podemos enfrentar a situação assim? O que a teologia da criação nos ensina? Em primeiro lugar, esse texto me traz a preciosa lição de que, no princípio, a terra era sem forma, vazia e trevosa. No princípio, a terra era sem forma, vazia e trevosa. Vejam bem, o texto nos diz que a terra era caracterizada como Tohu, Bohu e Roshek, 3 termos do hebraico. O primeiro, Tohu, se refere exatamente a terra estava vazia, devastada, aliás. O segundo termo, Bohu, ela diz que estava vazia, desabitada, mas também a ideia do ermo. E o terceiro, Roshek, eu creio que se refere ao resumo destas duas experiências de devastidão e de trevas, ou aliás, de vazio, de ermo. Tudo pode ser resumido pela expressão trevas, porque observem que o texto faz um destaque especial às trevas. A terra era sem forma, no sentido de devastada, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas abismais, trevas profundas. Assim é caracterizada a terra naquele primeiro momento. Seria o caos inicial, caos primordial. Mas talvez na sua mente você comece a se perguntar, mas a Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra que estava em caos teria sido criada por Deus. Estas trevas abismais seriam criação de Deus? A gente precisa ler nesse texto que em momento nenhum se diz que Deus criou as trevas. O verso 3 diz: disse Deus, diante do caos, haja luz e houve luz. E a luz invadiu as trevas. Nós aprendemos com esse texto que a luz é uma criação de Deus. As trevas não. As trevas são a negação da luz de Deus. Este é o princípio, a ideia. Este caos
marcado, caracterizado por trevas, trevas abismais, não foi uma criação de Deus. As trevas são sempre a negação da presença e do domínio da luz de Deus. Esta era a marca inicial da terra. Este aspecto aqui me chama a atenção sobre aquela história muito conhecida de todos nós, do barbeiro, o homem que foi ao barbeiro. E ali, então, o homem começou a falar de Deus para o barbeiro, enquanto este lhe cortava os cabelos. E o barbeiro, então, começou a dizer, não existe Deus. Deus não existe. Porque se Deus existisse, ele não permitiria tanta desgraça no mundo, a situação que vemos de guerras, de fome, de abuso muitas vezes, de morte de criancinhas. Não, Deus não existe. E o homem tentava demover o barbeiro daquela posição até que finalmente desistiu. Se levantou da sua cadeira, pagou ali o corte de cabelo e saiu. E quando chegou lá fora, ele voltou rapidamente e disse, sabe de uma coisa? Não existem barbeiros. E o barbeiro disse, mas como? Eu acabei de cortar o seu cabelo, eu estou aqui. Ele disse, mas eu cheguei lá fora e tem lá um homem sentado na rua, na calçada, com os cabelos maltratados, compridos, enormes, não cuidados. Não existem barbeiros. E o homem disse, mas o óbvio é que este homem que está lá fora está assim porque não veio até mim. Porque se ele viesse, eu cortaria os seus cabelos e deixaria todo novo. E o homem disse, agora você entende, porque há tanta desgraça no mundo. As pessoas não vão a Deus. Trevas significa a ausência da luz de Deus. Segundo aspecto que eu chamo a sua atenção é que o Deus que estava no princípio é o Deus plural. O Deus que estava no princípio é o Deus plural. A expressão hebraica traduzida por Deus nesse texto é a palavra hebraica Elohim, e é um substantivo plural. Plural. Tanto é assim que nós encontramos no verso 26, por exemplo, desse mesmo capítulo, dizendo assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ali o verbo está exatamente combinando com o substantivo masculino plural. É interessante esta ideia que está aí presente, porque se nós fôssemos traduzir de forma hiperliteral este nome divino que aparece aqui como Elohim, e traduzido em nossas Bíblias largamente como Deus, em alguns contextos, deuses. É interessante porque se a gente fosse traduzir, a gente traduziria exatamente assim. Elohim, deuses. No princípio criou deuses os céus e a terra. Mas não é essa a intenção. Alguns têm dito, alguns autores chamam isso de plural intensivo com o sentido de singular. Mais ou menos como no português, às vezes a gente se refere, nós temos escrito assim, assim, né? Um plural de humildade, né? Mas não é essa a intenção, creio eu. Os pais da igreja, os primeiros que escreveram sobre as escrituras, nos primeiros séculos depois de Cristo, eles escreveram e falavam que aqui há um sinal claro da presença da Trindade Santa de Deus. Da Trindade que atuava em unidade para tirar a terra do caos. Meus amados irmãos, o que eu aprendo aqui é que o fato de que Deus estava no princípio
presente ali com o Filho, com o Espírito Santo, pondo ordem no caos, é que a vitória sobre o caos interior e exterior estará sempre na unidade. Nunca na vida vivida solitariamente. Sempre na vida vivida solidariamente. Não apenas de nossas ações solidárias, mas também no reconhecimento de que precisamos uns dos outros para vencer as lutas e tempestades. Quantas vezes Davi, como mencionamos aqui, enfrentando atitudes incorretas, decisões incorretas na sua vida, Deus enviou pessoas ali no seu caminho para alertá-lo, para chamar a sua atenção, para dizer: Davi, não vá por aqui, vá por ali. Capítulo 24, por exemplo, aliás, capítulo 23 de 2 Samuel, fala sobre a numeração do povo. E como o coração de Davi disse: vou enumerar o povo, eu quero saber quantos homens eu posso contar no meu exército. E o comandante do seu exército, Joabe, que foi intimado a resolver esta questão, a fazer esse recenseamento, disse: ah, Davi, rei meu senhor, multiplique o Senhor este povo tanto, 100 vezes mais. Mas por que o Senhor tem prazer nisso? Ou seja, Deus usou Joabe naquele momento para alertar, o que infelizmente Davi não ouviu. A gente compara com a vida de Saul. Samuel, sacerdote, estava ali sempre orientando, tentando ajudar Saul. Mas Saul resistia. Sabe por quê? Porque Saul queria apenas pessoas, amigos, próximos a ele, que lhe dissessem o que ele queria ouvir, não o que ele precisava ouvir. A presença da Trindade ali na criação, do Deus plural nesse sentido, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo presentes na criação, nos mostram que a vitória sobre o caos, exterior ou interior, estará sempre na vida solidária, não na vida solitária. Terceiro aspecto que eu chamo a sua atenção nesse texto é a criação de Deus colocou em ordem o caos. A criação de Deus colocou ordem no caos. A expressão hebraica para criar está aí no primeiro verso. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra bará do hebraico é muito importante, porque significa e pode ser traduzida como criar a partir do nada. É o que é chamado em teologia de creatio ex nihilo, ou seja, criação a partir do nada, a partir do zero, digamos assim. É muito interessante o uso dessa expressão para a criação de Deus, diferente da do homem, do ser humano. Enquanto Deus cria, o homem produz. Porque Deus cria do nada. Quando Davi pecou, no Salmo 51, ele vai usar essa expressão. Ele vai dizer assim: cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Cria, ó Deus, em mim um coração puro do nada. O que Davi estava pedindo é: Senhor, eu não quero uma reforma. Eu quero que tu cries o meu coração do zero, do nada, um novo coração. Dá-me um novo coração, Senhor. Sabe, é isso que Jesus quis nos mostrar quando ele falou sobre o novo nascimento. O Evangelho não propõe uma reforma para acabar com o nosso caos interior. O Evangelho propõe um novo nascimento. É preciso nascer de novo, disse Jesus àquele homem rico que o procurou à noite, às escondidas, no meio das trevas. É preciso nascer de novo. A criação de Deus significou colocar em ordem o caos original.
É o Deus triuno que fez a criação para vencer o caos que ali estava colocado. Em primeiro lugar, o Deus Pai estava ali, pondo ordem no caos pela sua ação. Se nós olharmos aqui o capítulo 1, vai dizendo: e Deus fez assim, e Deus fez assim, e Deus fez assim. Ele cria por sua ação. E sabe o que isso quer me dizer? É que Deus pode criar um novo coração em você, para que você vença aquilo que talvez esteja marcando a sua vida, de confusão, de caos interior que você esteja vivendo. Tiago vai dizer assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, descem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus pode transformar o nosso caos interior em luz. Ele pode fazer a luz dele invadir o nosso ser e o nosso coração, transformando tudo aquilo que nos traz tristeza, que nos afasta do projeto abençoador e abençoado de Deus para a nossa vida. Deus põe em ordem o caos pela sua ação criadora. Mas é interessante, vejam, porque Deus põe em ordem o caos também pela sua palavra. Observem, todo o capítulo 1, em vários momentos a Bíblia vai destacando: e disse Deus, diz o verso 3, haja luz. É pela palavra que Deus também cria ordem do caos. É que Deus invade as trevas com luz. É pela palavra. Isso nos leva à segunda pessoa da Trindade, Deus o Filho. Talvez você perguntasse: mas onde é que Jesus está presente aqui no início? Sabe, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa palavra verbo, ela é a tradução da expressão grega logos, palavra. Palavra. Sim, o que o texto do Evangelho está afirmando é que Jesus estava lá no princípio. Ele não começou a existir ali naquela criança nascida de Maria, em Jesus de Nazaré, não. Aqui está Jesus no seu estado pré-existente, já parte desta Trindade Santa, atuando também na criação. Era a palavra presente ali, palavra de Deus que é representada e aqui identificada com a própria pessoa de Jesus. Sim, Jesus pode também criar pela sua palavra, e pela palavra de Deus ele pode criar luz onde há trevas. Desfazendo o meu caos interior, como Davi disse. Ah, Senhor, Tu és a minha candeia, e o Senhor alumia as minhas trevas. Que coisa linda, irmãos, é quando pensamos nisso. Neste texto do Evangelho de João, que diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele continua dizendo assim, o verso 17 e 16, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça.
Jesus ilumina as nossas trevas com graça, com favor imerecido, que é graça também transformadora. Mas há também a terceira pessoa da Trindade presente aí. O texto diz de forma muito clara: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Que texto precioso, irmãos, é quando nós vemos a atuação da Trindade Santa ali, o Deus Pai, a Palavra, o Filho, Jesus. Mas aqui o Espírito também agindo ali, colocando ordem naquele caos. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É sempre bom a gente lembrar que as águas, elas têm na Bíblia um duplo sentido. Há um sentido, obviamente, de bênção, chuva, que traz a colheita, etc. Mas há um sentido de ameaça. As muitas águas são muitas vezes assim, ameaçadoras. E o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Eu fiquei aqui pesquisando, tentando entender o que quer dizer esta expressão hebraica rahaf, que significa pairar, e eu encontrei o mesmo uso da palavra lá em Deuteronômio capítulo 32, versos 9 em diante. Preste bem atenção aqui, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo de solidão. Vejam a característica aí do caos inicial. Deserto, ermo, de solidão e horrendos uivos, cercou de proteção, cuidou dele, guardando-o como a menina do seu olho. E agora vem a expressão: como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Que coisa linda! Aqui a ideia é que o Espírito pairava, sobrevoava, sabe fazendo o quê? Vigilante, guardando ali a criação. Exatamente nesse sentido aqui de adejar, parar, mover-se. E há uma outra tradução para essa expressão: estar iminente, pronto para agir. E me fez lembrar a expressão de Paulo em Romanos 8:26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ele paira sobre o caos, presente ali, guardando, protegendo, nos ajudando. Ele paira sobre o nosso caos interior, sobre as trevas que muitas vezes estão presentes no nosso coração, sobre situações que vivemos que podem ser descritas como trevas. Ele está ali presente. O Deus Filho com a sua palavra criadora, o Deus Pai com sua ação, o Deus triuno presente, meus amados irmãos, na obra criadora, criando luz, onde muitas vezes só há trevas. Para uma vida caracterizada por devastação, vazio e trevas, o agir de Deus promete pôr ordem no caos pela presença do seu Espírito, pairando por sobre as ondas, criando ordem no caos pela sua palavra e agir, criando algo totalmente novo. A ação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nessa nova criação, ensina que só é possível criar a ordem no caos por meio da unidade de propósito nessa criação, que não é um projeto solitário, mas um projeto solidário. Ah, meus amados irmãos, agora a gente consegue entender o que é que Davi quis dizer ao se expressar dizendo assim:
porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor alumiará as minhas trevas. Davi tinha certeza disso no final da sua vida. E a expressão, aliás, a tradução melhor nem é alumiará, é alumia, constantemente. Davi chegou a essa conclusão no final da sua vida. Depois de tantas tempestades enfrentadas, é como se ele dissesse: só o Senhor é que alumia as minhas trevas. Ah, que nós possamos assim colocar a nossa confiança no Senhor, na certeza que Ele ilumina e alumia as nossas